Buenas. Bom, vamos ver aqui, fazer uns comentários rápidos aqui da partida do João Pedro com o Vanderlei. Tá? Minha ideia inicial era escolher a melhor partida de cada rodada e fazer com alguns comentários que pudessem ser úteis, principalmente para a novíssima geração, né? Mas eu mudei de ideia. A melhor partida da primeira rodada foi a partida do Caio, jogou muito, tá de parabéns, mas uma partida muito complexa, né? Que não dá para analisar em pouco tempo, assim, né? Em alguns minutos. Então a minha ideia agora é deixar a partida do Caio e do Frade, né? Ele jogou com o Frade, num grupinho, né? Que vão vir outras partidas para esse grupinho de partidas melhor partida do Matonês 2023. Aí, se tudo der certo, a gente escolhe desse grupinho a melhor partida e aí sim a gente pode pensar em fazer uma análise aprofundada dela, né? Essa partida do João Pedro com o Vanderlei eu achei interessante porque ela vai mostrar dois conceitos que são básicos e muito úteis. E esses meus comentários dessa partida da primeira rodada são dirigidos, esses meus comentários, à novíssima geração, né? Talvez sejam úteis esses comentários que eu vou fazer aqui. Bom, aqui o o João Pedro começou com D4, o Vanderlei jogou um G6, que é um lance bem flexível e permite vários sistemas, inclusive o branco, se quisesse, poderia jogar E4, fazendo o centro clássico de peões, que é muito confortável para o branco, né? Além de controlar já várias casas do centro, deixar livre aqui para desenvolver os bispos, né? Interessante também é que essa mesma posição poderia ser alcançada se o branco tivesse começado com E4. O equatrino, o favorito de um dos maiores enxadristas que esse mundo já viu, o Mário Biava. Mário Biava sempre joga E4. E G6, D4 estaríamos na mesma posição, né? Mas nós vamos ver que o João Pedro tem uma ideia bem diferente. Depois do G6, ele jogou bispo F4. E ele vai fazer um sistema de abertura extremamente sólido e em que as peças se desenvolvem devagarinho, demoram para entrar em contato umas com as outras, né? E ela até abre mão da iniciativa que normalmente o branco tem no comecinho da partida, por ser o primeiro a jogar. Abre mão disso pela solidez, né? É uma decisão inteligente, na minha opinião, porque ele sabe, o João Pedro, que o Vanderlei é um jogador mais experiente do que ele, e quem conhece o Vanderlei, inclusive, sabe que o Vanderlei é um tático terrível, muito criativo, gosta de complicações táticas, e essa abertura aqui evita essas complicações táticas por um bom tempo, né? Aí veio D5, E3, bispo G7, C3. Ó, aqui a solidez, né, desse esqueminha aqui. Sustentando o peão de D4, tanto com C3 quanto de E3, né? E a cadeia vem até aqui embaixo, né? E aí foram desenvolvendo as peças, ó, a gente vê que elas vão se desenvolvendo, mas sem entrar em contato diretamente, né? E aqui o Vanderlei fez um bom lance, procurando já criar assimetrias na cadeia de peões, né, cavalo H5. E o João Pedro teve uma ideia de mestre aqui. Ele jogou torre 1. Como que dizendo, né, tudo bem, você pôs o cavalo lá para comer meu bispo, né, beleza, você vai comer, mas ó, eu vou tomar de peão e vai abrir a coluna central para mim aqui. Então ele já se antecipou e colocou a torre aqui. E já que o cavalo foi lá, não tem muito o que fazer, né, tem que tomar mesmo. Aí E6. E aqui a coluna abriu, né? Semi-abriu, né? Porque para o preto ainda está fechada, abriu para o branco. Aqui o João Pedro fez um lance meio misterioso, não sei se ele tinha algum plano, mas vamos supor que ele não tivesse um plano e que ele aqui ficou meio sem saber o que fazer, né? Aqui aparece o primeiro conceito importante. Se na abertura você está meio sem saber o que fazer, isso é muito comum, que acontece com a gente, que somos jogadores amadores. Você põe suas peças em jogo. Então, esse cavalo não está jogando, você tem que trazer as peças para o jogo, né? Então, aqui com o cavalo BD2 ou cavalo A3, né? Geralmente, cavalo BD2, né? O cavalo tem que ir para o centro. O cavalo A3 é raro. É que aqui eu falei o cavalo A3 porque o computador sugere cavalo A3, mas é uma ideia bem profunda. Depois eu volto aqui.
Jogou esse bispo D3 misterioso, depois ele pode explicar o que ele pensou, aí jogou B6, o Vanderlei. E aqui o João Pedro teve uma outra ideia de mestre, penso eu. Ele percebeu o seguinte, que se o preto não conseguir jogar C5, né, o preto não tem nenhum jogo ativo se ele não conseguir jogar C5. Porque aqui no centro não dá para o preto jogar, né? A casa aqui está totalmente defendida. Quem vai jogar aqui é o branco, botar um cavalão aqui em E5. Na ala do rei também não, né? Esse peão aqui domina muito espaço aqui, é difícil as peças se organizar, as peças pretas se organizarem na ala do rei, né? E quem vai jogar na ala do rei mais tarde, se tudo der certo, com bastante preparação, é o branco mesmo, né? Que de repente, bem preparado, pode até começar a avançar peões aqui. Isso mais lá na frente, preparando, né? Então João Pedro percebeu que se o preto não jogar C5, ele não pode fazer nada ativo. E ele se perguntou, será que eu não posso impedir o C5? Isso é uma ideia de mestre, né? Agora, quando a gente tem uma ideia, né, que é uma ideia abstrata, é um conceito, a gente tem que calcular um pouquinho e ver se a gente consegue pôr ela em execução. E aqui não consegue, não tem jeito de evitar o C5. Então, o complemento da ideia de mestre seria o seguinte, ó, eu não tenho como evitar o C5. Então, o que eu tenho que fazer é me preparar para enfrentar o C5. E aí o João Pedro errou, porque ele jogou o B4. Achando que poderia, talvez, evitar o C5 ou inibir o C5, né? Mas não evita e até ajuda o preto, porque como o preto não pode jogar, não tem como jogar no centro, nem na ala do rei, o preto vai querer jogar na ala da dama. E quanto mais peões trocar aqui, mais fácil para as peças pretas jogarem na ala da dama, né? Então o B4 facilita essa abertura de linhas e essa troca de peões. Então o B4 é uma imprecisão. Né? Ainda não compromete a partida, mas já deixa o preto numa situação bem mais confortável do que o branco. Né? Bom, mas aí tudo bem, eu não vou jogar B4. O que eu tenho que fazer então? Primeira coisa é pôr suas peças em jogo. Falta colocar esse aqui ainda, certo? E o melhor jeito de se preparar para C5 aqui é não mexer nada aqui desses peões na ala da dama, né? Se o preto quer jogar na ala da dama, deixa ele vir. Deixa ele tentar abrir linhas, né? Então aqui, o melhor, por exemplo, o computador sugere cavalo BD2, né? Põe o cavalo em jogo, aí vai vir C5, né? E você deixa parado aí e vamos fazer alguma coisa ativa onde a gente tem jogo, que é aqui no centro, na ala do rei. Então, por exemplo, o computador sugere, um dos lances que ele sugere aqui, que é bem humano, é o cavalo E5. E aqui aparece o outro conceito que essa partida ensina, né? Que é como usar a coluna semiaberta central. Porque alguém que não tem muita experiência, né, pode dizer assim, você fala que é bom por torre aqui na coluna central, mas o que ela faz aí? Ela não pode vir aqui que comem ela, não pode vir aqui que comem ela. E aqui o peão de E6 está super protegido pelo peão de F7, ela não pode comer esse peão aí. O que ela está fazendo aqui? Ela está apoiando o jogo de outras peças, né? Então olha aqui, quando a gente joga cavalo E5, nessa posição aqui, é um baita cavalão aqui, fica vigiando, né? É chato jogar de pretas contra esse cavalo aqui. Só tem dois jeitos de tirar esse cavalo daqui, né? Ou é capturando ele, por exemplo, tomando, né? Mas aí eu tomo com o peão e vai o meu peão lá em E5, e é um peão bem defendido aqui, né? Ele não só fica controlando já casas no terreno do oponente, como ele garante bastante espaço aqui, ó, para as peças se organizarem aqui atrás da cadeia de peões. Eventualmente posso jogar F4 também, né? Joga F4, bem mais tarde, se tudo der certo, posso jogar um G4, de repente fazer uma ruptura aqui, ou vir com um H4, H5. Então, esse peão aqui é um peão forte, né? E o outro jeito de tirar o cavalo seria expulsar ele com F6, né? Mas aí aparece, pode jogar F6 para tirar o cavalo, certo? Aqui tem cavalo C6, né? Mas vamos supor que não tivesse C6, que o bispo estivesse em B7 já.
eu posso simplesmente voltar meu cavalo, o cavalo volta, mas o peão não volta para F7. E esse peão aqui ficou sem defesa. Agora, ó, a torre na coluna não está batendo no granito, está batendo num peão que é fraco. Não é uma coisa decisiva, né? Mas vai ser uma fraqueza que o preto vai ter sempre que cuidar dela, né? E o único jeito de se livrar mesmo dessa fraqueza é jogar E5, mas não é tão fácil jogar E5, porque a casa está super vigiada aqui por várias peças, né? Então esse é o segundo conceito que essa partida ensina pra gente, né? Como usar, né, o potencial de uma coluna semiaberta central. Bom, esses são os dois conceitos, então vamos ver aqui algumas coisas rapidinho que aconteceram aqui para terminar, não ficar longo o vídeo. João Pedro jogou B4, o C5 veio do mesmo jeito, lógico, né? E agora ele teve uma outra ideia, que eu acredito que ele tenha imaginado que pudesse tomar o cavalo e aí ganhar o peão de C5 aqui, né? Mas isso é ilusório, porque isso o preto vai recuperar esse peão aqui, né? E aí, ó, tanto que o Vanderlei, que jogou muito bem essa partida, diga-se de passagem, jogou o A6, né? E aqui o João Pedro errou, jogou bispo A4, já que foi até lá, o melhor era tomar mesmo, né? E toma bispo, toma aqui, tira finalmente o cavalo, e é uma posição em que o preto está melhor, tem mais possibilidades de jogo aqui, mas não é uma vantagem grande, né? O branco continua tendo aquela ideia de colocar o cavalo em E5 e poderia jogar assim, mas bispo A4 deu mais chance ainda, jogou B5, aí tem que voltar em C2, né? E o bispo estava aqui, deu toda essa volta e o preto evoluiu, né? Aí o Vanderlei jogou bem abrindo a coluna, né? Aqui o preto tem que abrir linhas aqui para poder jogar na ala da dama. Tirou o bispo, tirou finalmente o cavalo, ocupou a coluna, o Vanderlei. As máquinas conseguem ver que isso é uma pequena imprecisão, né? Mas é um lance humano, né? A coluna está aberta agora, eu vou pôr minhas torres na coluna aberta, né? E aqui o João Pedro cometeu um erro tático. Ele não viu um golpe tático que o Vanderlei teria, jogou dama D2, mas aí vem dama C7. Ataca o cavalo, se o cavalo sai, cai o bispo. E o único jeito de não perder peça é jogar torre E3, mas aí interrompe a defesa do peão de F4. A dama toma esse peão, agora as brancas têm um peão a menos, além de todas as vantagens que eu comentei no lance anterior que o preto tinha, agora tem o peão a mais, né? E tem um outro problema aqui que a gente vai ver. João Pedro jogou cavalo E2, a dama voltou, agora tem uma ameaça aqui, ó, cravar a torre na dama. João Pedro tirou a torre e agora, ó, cavalo B6 vai entrar aqui, né? Não tem como impedir que o cavalo entre aí. E aí a gente vê o problema do B4 que foi jogado, né? Se o peão ainda tivesse em B2, né, e coisas parecidas tivessem acontecido, que aberto a coluna C aqui, a gente poderia jogar, o branco poderia jogar B3 agora, impedindo que o cavalo venha para C4, né? Mas agora com o peão lá em B4 não tem jeito, né? Aí jogou bispo D3, cavalo C4, e agora sim, o melhor é jogar com esse cavalão aqui mesmo, tirar a dama, tipo dama E1, né? Dama E1 não, tirar a dama para algum lugar, que o cavalo está atacando, e deixar esse cavalão aí, mas é chato jogar contra esse cavalo aí, né? E aqui o computador considera que as pretas já têm uma vantagem decisiva, assim, né? Não que vá ganhar rápido, né? Mas jogando tranquilo, com paciência, né? Sem cometer grandes erros, a vantagem preta já é decisiva. Vai demorar ainda para a partida acabar. Mas o João Pedro falou, não, esse cavalo aí eu não suporto, tomou, e agora toma com peão de D, né? Muito bem jogado aqui, o Vanderlei mais uma vez já fez um lance forte, porque agora acorda esse bispo, né? Ele estava ali quietinho, né? Porque estava preso na própria cadeia de peões, né? Não conseguia sair por aqui, aqui tinha o peão de D5 atrapalhando, se voltasse ainda tem um de E6, se ter um de F7.
Mas agora aqui abriu o bispo, né? Então agora aqui é uma posição impossível de defender de brancas, né? Vai demorar ainda para terminar, mas olha as vantagens que o preto tem. Tem um peão passado na quinta, muito bem defendido. A estrutura de peões preto é melhor, porque o branco tem esse peão aqui isolado, né? Não tem peões defendendo ele. E agora pode ser atacado, inclusive, pela frente, né? Um peão isolado na coluna semiaberta, né? E além disso, o preto tem o par de bispos, né? Normalmente os bispos jogam mais do que os cavalos, principalmente numa posição em que eles estão livres, né? Não estão bloqueados pelos próprios peões, né? É uma vantagem decisiva. Então não tem como defender essa posição, não que acabou rápido, a gente está no lance 22, a partida foi até o lance 42, mas não tem como defender essa posição aqui, bem jogado, e o Vanderlei jogou bem. Ele jogou tranquilo, assim, fazendo só o necessário para manter a vantagem decisiva dele, né? E ganhou muito bem. E o João Pedro se defendeu como pôde, mas não tem como salvar essa posição aqui. Então é isso aí, tá? Achei legal falar sobre esses dois conceitos aí, talvez possa ajudar a novíssima e talentosa geração que eles matam, né? Então desenvolve logo suas peças, não fica com peça parada lá, principalmente se você não sabe o que fazer. Põe as peças para jogar, de preferência olhando para o centro, né? E o segundo conceito é como aproveitar o potencial de coluna semiaberta, né? Que não aconteceu na partida, mas eu mostrei alguns exemplos aí que o computador sugere. É isso aí. Vamos ver se eu sei desligar o vídeo agora, né? Deixa eu ver aqui. Acho que tem que vir aqui. E aí